Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, quinta-feira, 4 de março. Confira os destaques desta edição. Presidente da Agricop, Mário Farina, concede entrevista e fala do setor produtivo do leite e também da expectativa de crescimento para a cooperativa. Emater Erechim destaca a colheita das culturas de verão e do crescimento do setor. Ipiranga empata com o Novo Hamburgo e deixa escapar a liderança. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós começamos essa edição falando de esportes. Na noite da última quarta-feira, o Canarinho deixou escapar a chance de permanecer na liderança do Campeonato Gaúcho. Jogando no estádio Colosso da Lagoa, o time do Ipiranga empatou em 3-3 com o Novo Hamburgo. Pela segunda rodada do estadual, o Canarinho começou mais uma vez avassalador e abriu em 2-0 com Cristiano e Zé Mário. No entanto, em 2 lances de desatenção e falha da defesa, o time do Noia empatou o placar em 2-2, com Renan e Hélio Paraíba. Já na segunda etapa, novamente, Paraíba colocou o time de Márcio Nunes à frente no placar. Quando a partida se encaminhava para o seu final, Mossoró de falta empatou para o Ipiranga. Com o empate, a equipe verde-amarela está na vice-liderança do estadual, com 4 pontos. No próximo sábado, dia 6, às 20 horas, o Canarinho vai encarar o Pelotas no estádio Boca do Lobo, no sul do estado, pela terceira rodada do Gauchão. E a colheita da soja, milho e também do feijão segue em nossa região com possibilidade de ganhos para quem produziu. Embora algumas lavouras de milho foram comprometidas por pragas como a cigarrinha do milho, que ataca a planta e destrói seu ciclo produtivo, acompanhe agora as informações deste setor. Apesar das grandes adversidades do último ano, como a pandemia do coronavírus e o atraso de chuvas, a colheita de soja e do milho deve seguir batendo recordes no Brasil. A expectativa é de um aumento de 2,2% em relação à safra passada, com 127,57 milhões de toneladas. Nós tivemos aí no ano passado, no início da primavera até o final do ano, aí dezembro, um período de estiagem, na nossa região. Erechim um pouco menos, mas nos municípios vizinhos um pouco mais. E agora, na colheita do milho, estamos notando uma perda de mais de 50% das lavouras aí, com relação à estiagem e algumas pragas também que estão atacando a lavoura, ou atacaram ela desde o início do ciclo até agora. Umas pragas novas aí de difícil controle e a produtividade baixou bastante. Segundo o engenheiro agrônomo da Emater, as precipitações de chuva no mês de janeiro e início de fevereiro ocorreram em todas as regiões produtivas, permitindo, além do avanço da semeadura, o desenvolvimento das plantas e o início das operações de tratos culturais. Essa chuva teria que ter vindo um pouco antes, Tanto é que a seca do ano passado atrasou um pouco o plantio da soja. A soja foi plantada com atraso, as lavouras foram plantadas com atraso e agora ela veio numa boa hora para a cultura da soja. Para o milho, já como estava em final de ciclo, ajudou um pouco algumas lavouras e algumas não ajudou, porque o milho foi plantado mais cedo. Mas na lavoura de soja está ajudando o pessoal que está mantendo ela tratada e fazendo
o monitoramento da lavoura, entrando com os tratamentos corretos, vai ter uma boa produtividade se o tempo continuar assim. A colheita na região segue e com previsão de ótimos resultados. A soja, como eu havia falado, se continuar assim, o clima correndo assim, o pessoal seguir com os tratamentos e o monitoramento da lavoura de pragas e doenças, tem uma expectativa muito boa, mas o milho nós já estamos em plena colheita, né? Mais de 50% da área quase colhida aqui na nossa região e com uma quebra de mais de 50% na produtividade final do milho. Este ano teremos uma excelente colheita, com possibilidade de ganhos favoráveis para todos os produtores. Nós temos o feijão primeira safra, que também teve uma quebra de produção, mais de 50%, por causa da estiagem do ano passado. A segunda safra, que está agora, também, se o tempo colaborar, vai ter uma produtividade um pouco melhor. E nós já temos no escritório municipal aqui da Emater uma grande procura para a implantação da lavoura de trigo, justamente antecipação de projetos para aquisição de insumos em consequência do dólar alto, né? Então o pessoal quer pegar o dinheiro antes para comprar um insumo para garantir o preço para a próxima safra, para poder implantar lá em maio, junho, que são as épocas de plantio do trigo, e julho, né, dentro do zoneamento agroclimático, eles querem antecipar a compra dos insumos com relação a essa expectativa aí que o dólar está subindo muito e o preço dos insumos está muito alto. Além das culturas tradicionais da nossa região, como o milho, soja e o feijão, também contamos com a produção de leite que alimenta este setor e gera renda para o homem do campo. A agricultura sempre movimentou a economia local, né? Erechim é um município indústria, mas a agroindústria movimenta muito a nossa região. Como diz o ditado, se a agricultura vai bem, o comércio vai bem também, porque gira o dinheiro, injeta dinheiro na economia, e o preço hoje do soja que está mais de R$ 162, né? Então é um bom valor para o agricultor. Tem agricultor aí que está colhendo milho e está recebendo R$ 83 hoje. É um bom preço também, só que o insumo também aumentou nesse período, né? Então a gente tem uma elevação do insumo, mas o produto está valorizado, né? Isso impacta em todas as cadeias produtivas, tanto de suínos, aves e bovinos, que o preço sobe também. Com relação ao leite, a gente teve até agora uma elevação no preço, devido à elevação dos insumos, mas agora nesse mês tivemos uma leve baixa no preço final para o agricultor. Só que isso está dando um descompasso, porque os insumos lá, o farelo de soja, a ração, subiu muito, né? Vocês viram que a soja aí está R$ 162, o farelo de soja praticamente dobrou de um ano para o outro. Então, é um insumo básico para a produção de leite, né? O milho também, com esse preço, para te fazer uma silagem, vai elevar o custo de produção do leite. Então, a margem do agricultor vinha vindo boa na questão leite, só que com essa elevação dos insumos diminuiu a margem. Então, o produtor já trabalha apertado aí e esperamos que equilibre, que pare um pouco de subir para conseguir produzir um leite com menor custo. E a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Obras Públicas, Segurança e Habitação e Proteção Social, juntamente com os detentos do semiaberto, concluíram na última quarta-feira parte da Operação Dengue Não. Até a data já foram recolhidos mais de 60 cargas de lixo em cerca de 15 dias. Os locais críticos foram indicados pela Vigilância Sanitária do município. A equipe também realizou a separação, onde lixos recicláveis foram encaminhados à reciclagem e lixos orgânicos ao aterro sanitário. Vale ressaltar que esse papel de limpeza em terrenos e pátios privados não compete ao poder público. Porém, nos locais mais críticos, as equipes da prefeitura atuaram de forma intensa, buscando agilizar a limpeza e para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de realizar orientações aos moradores de como proceder para que pátios e terrenos se mantenham limpos e possam prevenir a transmissão de doenças. É imprescindível reforçar que haverá fiscalização maciça nesses locais.
A Prefeitura já orientou os moradores e deverá autuar e multar aqueles que descumprirem as normas e mantiverem seus pátios e terrenos com acúmulo de lixo. É preciso não acumular lixo, muito menos recipientes que possam manter a água parada. Isso é muito importante, pois o que vai realmente garantir a redução dos casos de dengue no município é a eliminação de água parada. Não adianta só aplicar o veneno, fazer mutirões de limpeza se as pessoas não cuidarem e os mosquitos continuarem nascendo. Então, a Defesa Civil pede que cada um seja responsável e faça a sua parte. Denúncias podem ser feitas na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3520-7007 no ramal 8413. No próximo bloco você confere. Presidente da Agricop, Mário Farina, concede entrevista e fala do setor produtivo do leite e também da expectativa de crescimento da cooperativa. E a Brigada Militar prende homens por descaminho de 11 mil carteiras de cigarro e posse irregular de munições em Rio dos Índios. E nós também falamos sobre a previsão do tempo para sexta-feira. Já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. No Master Supermercados, a Páscoa tem muita oferta e para quem ama chocolate, toda a linha em 5 vezes nos cartões. Leite Amanhecer, R$ 2,49. Contra filé ou chuleta bovina com osso, R$ 29,90 kg. Cebola, R$ 3,79 kg. Omo lavagem perfeita 2,2 kg, R$ 18,99. No Master mais vantagens, cerveja Itaipava Gold Draft Long Neck, R$ 2,99. Se for dirigir, não beba. Tá no Master, tá em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. E a gente começa esse segundo bloco falando de polícia. Durante a noite da última quarta-feira, uma guarnição da Brigada Militar recebeu informação de veículo abandonado na linha Bom Retiro, em Rio dos Índios. Os policiais efetuaram averiguações, sendo localizado abandonado um veículo Audi 3. Em seguida, um veículo Fiat Palio e um veículo Ford Fox foram avistados nas proximidades. Porém, na tentativa de abordagem, os mesmos tentaram fugir, sendo, porém, abordados logo em seguida com o apoio de outra guarnição. Os condutores destes veículos informaram que deslocaram ao local a fim de resgatar o condutor do Audi, porém, este não foi localizado. No interior do Audi foram encontrados 11 mil carteiras de cigarro e no interior do Fox foram localizados 10 munições intactas calibre 9mm. Diante dos fatos, os abordados de 28 e 46 anos de idade foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Erechim, onde foram ouvidos e na sequência eles foram liberados. E o setor leiteiro, como todos os setores que dependem de vários fatores para continuar em pleno desenvolvimento, vem se sobressaindo diante do atual momento em que vivemos. Para entender melhor o papel da cooperativa Agricop, convidamos o presidente Mário Farina para falar sobre o setor e também a possibilidade de expansão ainda este ano.
A agricultura nos últimos anos tem vivido muitos momentos de altos e baixos. Preço que aumenta, preço que desce, chuva, frio, calor excessivo. Então, muitos fatores têm dificultado o trabalho no campo. E para falar um pouquinho sobre a cadeia produtiva do leite, nós convidamos o presidente da Agricop, Mário Farina, e nós vamos conversar sobre esse assunto que tanto interessa a todas as pessoas que consomem os produtos derivados do leite. Bem-vindo, presidente. Bom dia, é uma satisfação muito importante para nós estar aqui divulgando o trabalho não só do setor, mas principalmente da nossa cooperativa. Presidente, o setor do leite é um setor muitas vezes que é sacrificado. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho como é que está esse segmento. Tem um fator importante assim, que é a redução do número de propriedades. Nós percebemos a cada mês, ano, que há uma redução muito drástica no número de produtores. Principalmente aqueles produtores que com a idade avançada, aquelas famílias que não têm sucessão na propriedade, então elas acabam não investindo mais e desistindo da atividade. E outro fator também é a mão de obra, como eu falei, né? No caso da sucessão, que é uma dificuldade no campo, a questão da mão de obra. Mas eu diria assim que em termos de produção e produtividade, tem se mantido, inclusive tem aumentado constantemente. Esse é um fator importante. O que preocupa é que é uma atividade assim essencial, é uma atividade que proporciona renda mensal para as famílias no campo e a cada tempo nós temos aí os números demonstram que há uma redução significativa. De outra forma, sim, falar um aspecto positivo da atividade leiteira. Isso é dito a todo momento, não é uma renda mensal, o agricultor tem um faturamento mensal, principalmente nos últimos anos. O ano passado foi um ano atípico em função da pandemia, mas a rentabilidade foi muito boa na atividade, visto os preços que foram praticados a nível de mercado e, consequentemente, a nível de produtor também. Então, assim, é uma atividade importante, que as famílias, principalmente na agricultura familiar, e é um aspecto assim que nós defendemos bastante, para manter talvez ainda muitas famílias lá na atividade, porque nas outras culturas, na agricultura familiar, no caso específico, principalmente na questão de grãos, soja, enfim, é difícil competir com grandes áreas. Então o leite é uma atividade muito importante para a agricultura familiar. Quando a gente fala em preço, como é que está essa situação no mercado? Porque às vezes a gente percebe que o preço que as cooperativas pagam por litro para o produtor é um pouco baixo pelo que a gente percebe no mercado. Como funciona toda esse caminho até chegar ao mercado? Certo. O que acontece é o seguinte, a Agricop é uma das cooperativas aqui no Alto Uruguai, né? São várias empresas, cooperativas que captam leite aqui no Alto Uruguai. O que acontece? Há muito tempo, no estado do Rio Grande do Sul, foi criado o Conceleite, que é o Conselho Estadual do Leite, formado por representantes dos produtores e por representantes da indústria, para atenuar um pouco o conflito que havia entre indústria e produtor. E o que acontece? Esse conselho, eles buscam, na verdade, as informações quem faz é a Universidade de Passo Fundo. As empresas informam mensalmente a quantidade adquirida, os produtos industrializados, enfim, os tipos de produtos, o valor de mercado, e a partir disso é feita uma composição e o Conceleite chega a um valor de referência. E esse valor de referência não é um preço a ser praticado necessariamente, mas ele é muito importante porque ele dá uma referência do preço que a indústria pode praticar ao produtor. O problema é que existe um desajuste, assim, há uma questão de oferta e demanda. Certo. No caso específico do ano passado, até maio, havia um pânico muito grande porque o consumo tinha caído drasticamente. Depois recuperou e, enfim, mudou a forma de consumo das famílias, enfim, e recuperou bastante o consumo do leite no ano passado, a partir de maio, e consequentemente os preços, até porque teve estiagem aí no ano de 2020,
E o que acontece? Aí a estiagem, pouca demanda, porque naquele início do ano, quando a pandemia foi deflagrada aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul também, as empresas seguraram, ou seja, até incentivaram os produtores a não produzir mais porque havia um pânico naquele momento. Isso fez com que não tivesse oferta de produto, baixos estoques, aí o preço, de certa forma, no mercado, ele subiu de forma significativa. Só que muitas vezes esse preço é como você diz, ele não chega até o produtor, porque tem aí várias coisas, tem estratégia de mercado, tem questão de estoques, tem questão de estratégia de indústrias que entram para captar leite. Mas eu diria assim, que no ano passado, historicamente, é claro que é um ano totalmente diferente. Claro. Mas historicamente, em 2020, o preço praticado a nível de produtor, eu poderia dizer assim, que foi muito bom. Presidente, o leite muitas vezes é caracterizado como o vilão da história. Existem campanhas muito fortes incentivando a não consumir o leite. O que o leite tem que a gente não deve, de repente, consumir, ou o que deve se consumir, que está no leite, que dá segurança de que é um produto confiável? Olha, não sou médico nem nutricionista. Essa disputa existe há bastante tempo. Eu diria assim que tem fatores que dizem respeito à saúde das pessoas, por exemplo, aquelas pessoas que têm problema com a questão da lactose e outras questões mais, né? Mas eu diria assim que tem também uma questão de disputa de mercado aí com outros produtos. É claro que não é simplesmente um médico não vai receitar leite para uma pessoa porque é uma questão de mercado. Tem problemas que pessoas têm intolerância à lactose e tudo mais. Certo. Né? Mas eu diria assim que no fundo também existe uma guerra aí de mercado com outros produtos, né? Porque tudo é uma disputa. Tipo assim, muitas vezes numa geladeira não tem leite, mas tem refrigerante, ou tem outras coisas mais, né? Enfim, não estou aqui fazendo campanha contra os refrigerantes. Mas eu acho que é mais uma questão mercadológica do que uma questão puramente de saúde, enfim. A Agricoop, ela trabalha aqui na região já há quanto tempo? Como é que ela está estruturada aqui na nossa região? Olha, nós passamos por um processo muito importante de transformação, né? Nós, na verdade, até 2008, nós atuávamos em toda a cadeia produtiva, né? Na produção, industrialização e mercado. Nós atuamos um determinado período com a marca Corlac, que acho que as pessoas devem lembrar, né? E depois houve assim, nós saímos do processo industrial e comercial. Certo. E nos readaptamos à realidade. A Agricoop era uma central de cooperativas e nos últimos tempos aí ela tinha 3 cooperativas associadas. A Agricoop, a central, tinha a Cooperal, a Copal de Aratiba e mais a Agricoop Captação, que era outra cooperativa. Em função de nós não atuarmos diretamente na industrialização e no mercado, que nós temos uma parceria com a Santa Clara, nós no ano de 2020 também passamos por esse processo de transformação. O que nós fizemos? Nós unificamos, nós incorporamos as cooperativas e transformamos numa única empresa, ou seja, antes tinha a central e 3 cooperativas, hoje nós nos transformamos em apenas uma cooperativa. Isso foi importante porque nos traz mais dinamismo, a Agricoop está mais preparada, havia, digamos, processos que havia, de certa forma, um sombreamento, porque tinha a central, depois tinha a cooperativa. Em função do volume de negócios, que nós tomamos essa decisão e transformamos todo esse processo de uma central e cooperativas numa única cooperativa. Qual é a média de captação de leite mensal da Agricoop? Nós captamos, na média, ano entre 70 e 75 mil litros dia, né? Estamos com planejamento aí de aumentar, até porque essa parceria que nós temos com a Santa Clara nos proporciona esse crescimento. Como eu falei, ela existe há 2 anos e nos dá segurança, porque com a Santa Clara, a cooperativa, a conversação é muito boa, nós temos uma relação direta com a direção da Santa Clara e é uma parceria entre cooperativas, eu acho que isso é muito importante. Então nós pretendemos crescer nos próximos meses, anos,
significativamente no volume captado aqui na região do Alto Uruguai. Famílias que compõem a Agricoop? Na atividade de leite, hoje são 308 famílias, né? Mas nós temos associados, mais de 1.000 associados na Agricoop, que foi esse processo de incorporação. Certo. É claro que muitas dessas famílias já não produzem mais leite, mas nós atuamos também forte na questão agropecuária, na assistência técnica, nós temos veterinários, nós temos engenheiros agrônomos, que prestam assistência permanente aos produtores de leite, não só os produtores de leite. E agora a gente está aí vislumbrando novos projetos, principalmente na questão de insumos, fábrica de ração, e futuramente nós estamos elaborando um projeto para construir a central de armazenagem, recebimento e armazenagem de grãos. Quando você fala em expansão, esse crescimento, tem uma data prevista para começar todo esse trabalho de expansão? E qual vai ser o montante de pessoas que serão atendidas através desta expansão e quais os municípios? O nosso crescimento, eu diria assim, que ele é orgânico, nós não pretendemos crescer de forma exponencial, adquirindo. Então agora, nesse 2021, a previsão é a seguinte: nós estamos com o projeto em fase de análise na Prefeitura de Erechim, na Secretaria de Obras e Secretaria do Meio Ambiente. A princípio não há nenhum problema técnico, acredito que nos próximos dias teremos uma posição positiva sobre a licença de instalação, e também já temos o ok do agente financeiro para financiar esse projeto. Então assim, quando isso tudo estiver aprovado, nós divulgaremos, né? Mas essa primeira fase, acredito que o investimento vai ser em torno de 6 milhões. O planejamento é implantar em 2021. E a segunda fase, como eu lhe falei, que seria a questão da central de armazenagem e tal, seria a partir de 2022. Quais são os benefícios para o produtor estar fazendo parte da Agricoop? Olha, primeiro a segurança da comercialização e principalmente eu diria assim que é a questão da assistência técnica, do apoio que a cooperativa presta ao associado no que diz respeito a financiamento, assistência técnica. Hoje, principalmente a atividade leite, ela exige cada vez mais do produtor a tecnificação, as exigências das normativas na questão da qualidade. A cada mês, a ano, elas vão se aprimorando. Então isso é muito importante, o agricultor ter o apoio da cooperativa, da assistência técnica. E a cooperativa, de certa forma, o que nós sempre falamos, que a empresa é uma empresa do associado, ela é do produtor. E assim, o resultado que a cooperativa tem na atividade anual, ela reinveste na atividade aqui no município, na região, e principalmente junto ao seu associado. Mas eu diria que, acima de tudo, é a segurança de mercado, porque assim, a disputa é muito violenta aí fora no campo, né? Em alguns momentos, as empresas, principalmente na atividade de leite, quando há uma necessidade, ou seja, a procura pela matéria-prima, muitas empresas chegam, ofertam um valor, até muitas vezes um preço maior, mas é uma questão assim muito esporádica. E a cooperativa não, a cooperativa de janeiro a dezembro, ela está aqui junto ao produtor, junto ao associado, prestando todos esses serviços e garantindo a comercialização e um bom resultado pela matéria-prima que é produzida pelo associado. Quando a gente fala nesse suporte que a cooperativa presta para o produtor de leite, também é prestado uma qualificação? Por exemplo, o produtor lá, ele tem 10 vacas de leite. Ele conseguir o número maior possível de leite com essas 10 vacas, porque muitas vezes alguns produtores não conseguem atingir a meta total. Existe toda essa instrução para que ele tire o melhor proveito do animal? Claro que existe. Inclusive, o ano passado foi mais difícil em função da pandemia. Sim. Mas através de convênios, a cooperativa, não só com os profissionais da cooperativa, mas através de parceria com os fornecedores, por exemplo, até do próprio Senar, foram feitos alguns cursos no ano passado. E assim, é claro que é importante isso. Como eu falei do preço, não é só preço, às vezes, na propriedade. Tem muitas propriedades que, às vezes, o produtor acaba se associando na cooperativa, que a propriedade está toda desestruturada, ou seja, não tinha essa assistência, esse acompanhamento,
Quer dizer, exige todo um planejamento, desde a pastagem, desde dos animais. Muitas vezes até o produtor tem animais em excesso na propriedade, a orientação técnica é diminuir o número de animais e ter uma melhor produtividade, enfim. Isso é fundamental, principalmente na atividade de leite, que ela é muito dinâmica, né? Eu falei antes que todo mês, na verdade, são 2 safras por dia, porque basicamente são 2 ordenhas diárias, né? Então, a atividade de leite, ela é uma negociação permanente, desde o produtor até o consumidor, né? Então, essa assistência técnica, esse acompanhamento, principalmente o planejamento nas propriedades, é fundamental. Essa flutuação do mercado, hoje o preço sobe, amanhã o preço desce, épocas que se consome mais, épocas que se consome mesmo, afeta o produtor? Afeta, porque é o seguinte, quando há teve épocas que o preço subiu muito, digamos assim, e cria uma expectativa, às vezes, irreal junto ao produtor. Verdade. Porque aí muitos produtores acabam fazendo investimento, com aquela expectativa de preço, né? É claro, assim, a gente tem que falar que 2020 foi um ano totalmente atípico, diferente, enfim, causou grande apreensão e as pessoas, principalmente o produtor, nós também orientamos para que tenha até precaução, enfim, com a questão de investimentos. Mas, assim, o fator do ano passado e no mercado, se analisar historicamente, ele tem os altos e baixos, né? É claro que tem alguns momentos, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, não lembro em que ano foi, né? Aquilo afetou o preço de forma exponencial. A pandemia, o ano passado, então tem fatores que é fora da linha, da curva histórica. Mas para 2021 a expectativa é que já deu uma diminuída no preço em novembro e dezembro, mas que não há grandes baixas a partir de agora. Há uma certa estabilidade no primeiro trimestre de 2021. O consumo é maior no verão ou no inverno? No inverno o consumo é maior, né? Depois tem a questão antigamente a indústria falava as férias escolares, por exemplo, diminuir o consumo. Nas férias o pessoal vai mais para a praia. Claro que agora é totalmente diferente, né? Então, por exemplo, não volta às aulas. Então isso tudo ainda é bastante confuso. A qualidade do leite, ele é testado antes de ser enviado para Santa Clara? Como é que funciona toda essa parte de testagem de qualidade de produtor para produtor? Na verdade, assim, todas as cooperativas, indústrias, empresas que compram leite, elas têm que fazer um programa, enfim, esse programa é aprovado no Ministério da Agricultura, através do Serviço de Inspeção Federal, e, claro, seguindo as normas do Ministério da Agricultura. E na propriedade, por exemplo, assim, são feitos todo dia quando o transportador faz a coleta do leite na propriedade, ele coleta uma amostra daquele produto. Cada propriedade é coletada uma amostra. E são feitos alguns testes na propriedade, que é de acidez, que daí se o leite tem problema, já é descartado, ou seja, não é coletado. E depois na indústria, eu não sei dizer aqui, mas é uma porção de testes que são feitos no caminhão, no caso no tanque, que a gente chama assim de transporte. Se, porventura, no caminhão, lá naquele determinado compartimento, o leite apresentar problema, ou de antibiótico, aí busca-se na análise, na prova individual, e se detecta em qual propriedade o problema foi gerado. E aí aquele leite é descartado e volta-se à propriedade para corrigir o problema. Então hoje, assim, o nível de controle que existe na produção de leite é muito elevado. Assim, posso dizer assim com segurança que o leite que é controlado hoje pelo Serviço de Inspeção Federal, Municipal e principalmente federal, estadual e municipal, hoje eu diria assim que praticamente é um leite 100% seguro. É um mercado que tem possibilidade de se fortalecer cada vez mais, ou em virtude da saída das famílias do campo, ele está perdendo muita força nos últimos anos? Qual a expectativa? Olha, a expectativa que para nós não é positiva é que a produção aumenta, a produtividade aumenta, mas reduz o número de propriedades. Certo. Isso é histórico para nós, né? Então eu diria assim que
Esse é o fator negativo. Agora, o fator positivo é que a produção aumenta significativamente, né? Mas, claro, assim como foi na atividade da suinocultura, da avicultura, infelizmente o leite está passando por esse processo também de transformação. Não é o que nós, enquanto cooperativa, desejamos, mas infelizmente o mercado está direcionando por esse aspecto. E as empresas, principalmente as maiores empresas, elas buscam o maior produtor, né? Enfim, ao invés de você atender 20 produtores, com o mesmo produtor, elas acabam captando o mesmo volume de leite. Socialmente é um problema muito grave. Do ponto de vista da produção do mercado, como eu falei, aumenta a produção e aumenta a produtividade. Muito bem, hoje nós conversamos com o Mário Farina, que é presidente da Agricoop aqui em Erechim, e também atende alguns municípios aqui da nossa região. Presidente, obrigada por vir falar desse setor, muitas vezes pouco falado, mas de suma importância para todo o desenvolvimento da nossa economia, seja local, regional e até brasileira. Obrigada. Eu que agradeço. Depois de uma quarta-feira em que choveu durante a tarde toda, durante a noite também tivemos muitos momentos de chuva, intensas chuvas com ventos. A quinta-feira amanheceu também chuvosa. Durante a manhã, tempo fechado e a chuva que persistiu aí durante esta quinta-feira. Vamos ver como é que fica a sexta-feira? Na sexta-feira pela manhã, uma mínima de 17 graus, a máxima de 23 graus, a média do dia 20 graus, a umidade do ar 84%, ventos 12 km por hora e chuva 25 milímetros. Então a gente percebe que é uma intensidade maior de chuva aí calculado para sexta-feira. Se realmente esses números todos vão se confirmar e se realmente teremos dia fechado, só aguardar para ver. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas a gente continua nas redes sociais. Siga nossa página no Facebook e no YouTube, também lá no Instagram, e fique por dentro dos nossos programas e reveja todas as nossas matérias. A todos vocês, uma boa noite. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. No Master Supermercados, a Páscoa tem muita oferta e para quem ama chocolate, toda a linha em 5 vezes nos cartões. Leite Amanhecer, 2,49. Contra filé ou chuleta bovina com osso, 29,90 kg. Cebola, 3,79 kg. Omo lavagem perfeita, 2,2 kg, 18,99. No Master mais vantagens, cerveja Itaipava Good Draft Long Neck, 2,99. Se for dirigir, não beba. Tá no Master, tá em casa.